Boa tarde, gente. Vamos dar continuidade aos nossos debates. O dia de hoje, igual que já aconteceu no seminário, temos uma iniciativa do Conselho Ecossocioambiental da Escola da Cidade para introduzir temas, além do nosso tema principal do seminário de Cultura e Realidade Contemporânea. Dando continuidade especialmente às questões pertinentes ao meio ambiente, que vem muito junto com mudanças de desastres e desastres climáticos, enfim, infelizmente, é uma realidade. Tivemos o nosso primeiro série de conversas alguns meses atrás, onde a conversa ficou restrita à região de São Sebastião, justamente porque acabava de acontecer um desastre depois das chuvas intensas que a região sofreu. Enfim, como reação imediata da tragédia, o debate se focou nesse momento nisso, mas sentimos, junto com, enfim, os professores que lideram o Conselho Socioambiental, abrir e continuar o debate, ampliando para as mudanças climáticas como um fenômeno global e não só local, que vem atingindo a população de cidades no âmbito global e regional, não só em 2023, mas bem antes, como os nossos convidados hoje vão nos ilustrar. Então, para compor essa discussão, temos a honra de ter uma mesa cheia, incrível, uma honra enorme ter três profissionais da área com longas carreiras. Tenho o prazer de chamar de meu amigo, o geólogo Álvaro Santos, foi o pesquisador sênior do Instituto de Pesquisas Tecnológicas por 25 anos, formado em Geologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, e com uma extensa carreira, inclusive de publicações sobre o tema. Enfim, Álvaro, não poderíamos falar todo o currículo que ele tem sobre as questões da problemática da urbanização sem a compreensão do nosso território. Então, é uma honra ter o professor Álvaro Santos aqui. Junto com ele estarão depois o Francisco Kumaru, engenheiro civil pelo Instituto Mauá de Tecnologia, mestre pela Escola Politécnica da USP e doutor pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Também nos contará questões da região de São Paulo, vai nos apresentar um pequeno documentário que ele estava comentando, que acho que vai ilustrar bem as questões. E, por último, mas também muito felizes, a Mayara Torres, que é coordenadora de projetos no Instituto Escola do Povo, formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com MBA em Gestão de Projetos pela Universidade de São Paulo. Então, pessoas que sabem muito sobre o tema, de diversos proveniências, e prontos para conversar com vocês. Se puderem, até venham mais para frente, vamos também perguntar para eles qualquer questão que tivermos. Bem-vindo, Álvaro, e obrigada a todos. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite da SOL, seus colegas, para trazer aqui para vocês uma abordagem sobre essa questão de áreas de riscos, sob a ótica do meio físico geológico. Vocês vão notar que não é possível circunscrever todo o problema somente da ótica do meio físico geológico. É um problema muito mais complexo que envolve várias variantes. Primeiramente, eu quero falar para vocês que eu sou geólogo, né? A geologia tem dois grandes campos, tem vários campos, mas tem dois grandes campos de especialização profissional.
que é a geologia econômica, aquela que mais conhecida, que vai atrás de petróleo, manganês, ouro e todos os minérios, os bens naturais, minerais que interessam ao homem. E a chamada geologia de engenharia. É uma importação do engenheiro geology, mas não é um termo muito legal. Mas está consagrado e não vamos brigar contra ele. Chama geologia de engenharia. É a geologia que tem como responsabilidade informar ao homem, enquanto interventor do meio físico geológico, no que ele está mexendo e o que pode acontecer. E dentro disso, o que está mexendo, onde está mexendo e o que pode acontecer, esse casamento entre as solicitações típicas do empreendimento, seja um edifício, seja uma barragem, uma estrada, uma atividade agrícola intensiva, né? Ele tem solicitações por meio físico, né? Então, é você estudando esse meio físico, conhecendo esses tipos de solicitação, você propõe ao interveniente quais os fenômenos que podem advir. E, junto com essa informação, sugere os cuidados que projeto e plano de obra devam ter para que a intervenção seja coroada do sucesso técnico, né? Então, as cidades é o mais espetacular tipo de intervenção do homem na natureza. Ela modifica, ela revoluciona o meio físico e o meio ambiente, o meio ecológico no qual se instala, tá? Se vocês imaginarem como um exemplo, o que era a rede hidrológica na região metropolitana de São Paulo e o que é a rede hidrológica hoje. Quer dizer, é uma completa desestruturação Não que isso seja errado, mas é uma propriedade da intervenção, não é? Então, quer dizer, isso causa uma resposta da natureza que, normalmente, ela, se não é controlada pelo homem, diante dos desequilíbrios causados pela intervenção humana, a natureza responde de forma... Ela procura uma nova situação de equilíbrio de uma forma que pode ser catastrófica, né? E até mortal para o homem. Um aspecto de início também que eu quero chamar a atenção de vocês, que as nossas áreas de risco, nossos problemas de risco geológico, risco hidrológico, né? Deslizamentos, enchentes, ela é bem diferente do conceito de desastres naturais que nós importamos de países onde os riscos estão associados a fenômenos geológicos da natureza, né? A terremotos, vulcanismos, tsunamis, maremotos, coisas dessas sismos de toda a ordem, né? Frente a fenômenos da natureza, quer dizer, o homem ele tem que tomar medidas, mas ele não tem condição de intervir no fenômeno propriamente dito. Quer dizer, ninguém consegue parar um terremoto, né? Os nossos problemas são de uma ordem diferente, né? Na sua maior parte, eles são causados pelo próprio homem, eles são potencializados pela ação humana. Ou seja, os nossos chamados riscos naturais, né, eles podem deixar de existir na medida da decisão da sociedade humana que os provoca. É só tomar os cuidados necessários, nós ficamos sem o problema de áreas de risco. Ficamos felizes no meio de uma placa tectônica, a placa sul-americana, e no meio dela o sossego geológico é muito grande. O problema geológico está nas bordas da placa tectônica, né? O Brasil, então, por isso que ele não tem vulcões e não tem sismos que interfiram, ao menos demasiadamente, em projetos de engenharia. Então, essa diferença
básica, e é uma sorte nossa, né? Quer dizer, o dia que a gente quiser, como sociedade, a gente elimina as nossas situações de risco. Existem dois tipos, existem vários tipos de risco, mas existem dois, e pela sua dominância, nós vamos nos concentrar neles, né? Que são deslizamentos e enchentes e solapamentos de edificações. Eles têm duas formas de ocorrer. Uma, quando o homem ocupa setores da natureza, áreas da natureza, como, por exemplo, encostas da Serra do Mar, que, por sua suscetibilidade natural a deslizamentos, o deslizamento é um componente natural da dinâmica evolutiva das encostas da Serra do Mar, das encostas da Serra da Mantiqueira. Tá? Então, há situações nessas regiões serranas tropicais nossas, há áreas que não devem ser tocadas pelo homem, dada a sua alta instabilidade natural. Qualquer coisinha ali vai dar o start a um deslizamento ou mais fenômenos associados a deslizamentos. E há um conjunto de áreas de risco que estão em áreas, por exemplo, falando de deslizamentos, em áreas de alguma declividade, até de alta declividade, 30 graus, coisas desse tipo, que poderiam ser potencialmente urbanizadas. E aí começa a entrar na seara de vocês. Mas são ocupadas com tal descritério técnico, falando-se de plano urbanístico e tipo de obra, tipo de execução de obra, que mesmo nessas áreas mais favoráveis, né, potencialmente urbanizáveis, se criam verdadeiros canteiros de áreas de risco. Para vocês terem uma ideia, a região metropolitana de São Paulo é a região de maior incidência de áreas de risco no Brasil. Maior número de áreas de riscos instaladas. Praticamente nenhuma delas é associada ao primeiro grupo. Quer dizer, estão sendo ocupadas encostas e áreas que não deveriam ser ocupadas por sua natural instabilidade, sua potencialidade de gerar fenômenos agressivos a quem as ocupa. Então, é muito importante essa diferença, porque a atitude diante delas é totalmente diferente no sentido de equacionar a solução. Falando de deslizamentos, essas são as situações típicas em que se provoca, estão potencializados deslizamentos numa encosta, né? Eu não sei se vai funcionar a flechinha aqui. Eu não vou apertar nenhuma tecla, não, senão vai dar problema. O número 1 lá é a ocupação da crista da encosta. A ocupação da crista da encosta. Todas essas ocupações, todos esses tipos aqui, 1, 2, 3, eles são passivos e ativos. Eles provocam deslizamentos e sofrem com deslizamentos. Né? Essa ocupação de crista de encosta, ela tem a capacidade de concentrar fluxos de água pluviais e águas servidas e joga diretamente sobre a encosta. Ela satura essa área aqui, essa área desliza, descalça e provoca o colapso dessas. O microfone está Está gravando o filho. Você desculpa ver a voz. Alô, alô. A gravação é por aqui?
Então, voltando, né, ela satura essa região aqui, logo abaixo dessa ocupação da crista, provoca deslizamentos que descalçam e colapsam essas residências, e o que escorregou aqui vai para baixo e atinge outras edificações. Essa ocupação do meio da encosta, eu pus uma só aqui, mas ao longo de uma encosta tem várias. E aqui é o erro básico cometido, né? É o pecado mais grave. Toda a nossa cultura técnica, e ela se esparrama por todos os estratos sociais, ela tem a compulsão do platô plano para construir a sua edificação. Então, para produzir esse platô plano, o que ele faz? Um baita corte aqui na encosta, um aterrinho muito sem vergonha aqui e põe as suas edificações aqui. E são sucessivas ao longo da encosta. Então, com esse corte, ela provoca um deslizamento que atinge ela própria e que descalça a que está a montante. É a história mais comum dos deslizamentos em encostas com alguma declividade. E aqui também esse terceiro grupo, que é a ocupação de sopé, que também, para ganhar mais alguns metros quadrados de terreno, corta a base da encosta, provoca deslizamentos que atingem. Esses deslizamentos que ocorrem aqui ao longo da encosta também acabam atingindo as ocupações de sopé. Aqui eu fiz uma chamada, depois eu vou explicar direitinho o que é a carta geotécnica, coisa. Mas todas as orientações sobre preventivas para eliminar a área de risco, para não gerar áreas de risco, elas precisam, então, um mapa dizendo o que pode, o que não pode fazer, e onde pode, o como pode. Né? Nós vamos ver alguns exemplos aí, que precisa demais, é uma das poucas faltas que o meio técnico brasileiro tem com a solução do problema de áreas de risco. É uma intervenção mais forte do urbanismo e da arquitetura, no sentido de mostrar projetos urbanísticos voltados a esse tipo de terreno e métodos construtivos voltados a esse tipo de terreno. Aqui é um exemplo em Paraisópolis da ocupação de uma encosta que poderia ser naturalmente urbanizada, fosse essa urbanização feita com cuidado, mas que virou aí um canteiro de áreas de risco, com mortes e com todas as desgraças que se possa imaginar em torno disso. Aquilo que eu falei para vocês é a compulsão do patamar, essa casa para se construir, cortou aqui, descalçou até as brocas de fundação da casa de cima, ou seja, é uma armadilha armada para ruir tudo e vir tudo abaixo. Né? Isso é em Salvador, na Bahia. Essa foto é bastante didática para mostrar essa compulsão do platôzinho plano. Isso é o início da ocupação de uma encosta. Você vê que todos os casebres aí, né, estão instalados em situações de cortar a encosta para produzir um patamarzinho plano. Isso vai virar um enxame de casas, né? E essa foto já é velha, eu tenho certeza. Estou buscando até com colegas de Salvador, uma foto para ver a situação agora. Eu tenho certeza que a coisa se tornou bastante grave. E essa compulsão do patamar plano, ela é esparramada, como digo de vocês. Isso daqui é um projeto público. Foi feito em São Luís do Paraitinga para abrigar as pessoas que sofreram com uma enchente tremenda que teve há anos passados em São Luís do Paraitinga, né?
Com tanta área boa, olha o que eles foram fazer nesse morro. É uma verdadeira mutilação, quer dizer, são cortes sobre cortes, desestabilizando uma encosta que era totalmente estável. Houve vários deslizamentos, processos erosivos a isso, se tornou um canteiro também de ameaças às instalações. Uma cultura, isso feito por arquitetos. Vocês veem, não é que o arquiteto é maldoso, mas não está na cultura da nossa arquitetura, infelizmente, a ocupação de áreas declivosas com projetos urbanísticos aplicados a ela e processos construtivos a ela aplicados. Isso é aquilo que eu falei para vocês, uma ocupação de crista, quer dizer, todas as águas pluviais direcionadas à encosta, águas servidas também. Claro que é preferível jogar aqui do que fazer também uma cisterna ou alguma coisa, uma fossa, né, que seria um ponto de infiltração mais grave ainda. E quantos escorregamentos descalçando aí as edificações de crista. Isso é Nova Friburgo, é Serra do Mar, e aqui nós temos um conjunto de erros, né? Ocupação de áreas que não deveriam nunca ser ocupadas. Vocês veem que esses deslizamentos aqui são deslizamentos naturais, que correram em situações naturais da Serra do Mar, não foram provocados. Mas já as ocupações adentrando situações que elas nunca deveriam estar, dada a alta suscetibilidade dessas encostas aqui a deslizamentos. E ocupações de sopeia, ocupações com corte. Aqui é uma fotografia que mostra o acúmulo dos erros a que nós nos referimos. Esse é o outro tipo de área de risco muito comum nas cidades, que é a ocupação de margens de córregos. Vocês imaginem aqui numa chuva torrencial, num temporal, o aumento de vazão desse córrego, e aí é o resultado. Ele vai aí, solapando tudo e as casas vão caindo em cima do córrego. Então, há situações até que se cobre o córrego com tapumes e se constrói a casa em cima do tapume sobre o córrego. Né? Então, são situações que nós vamos voltar a falar. Uma feição geológica muito típica, inclusive da região metropolitana, de regiões que não têm encostas muito agressivas, mas ela é típica pela sua estabilidade natural, são as cabeças de drenagem, as famosas grotas. Isso é uma grota, né? Ela tem essa forma de ferradura, né? É uma encosta aqui na ferradura bastante declivosa, bastante inclinada, bastante instável, né? E as grotas, antes de serem ocupadas, elas serviram a todos essa ocupação aqui próxima como local de despejo de resíduos, de lixo, tudo que não presta era jogado na grota. Então, tem mais esse fator de instabilidade. Então, as ocupações das grotas, dessas ferraduras aqui, elas deviam ser, se elas fossem eliminadas, né, e transformasse tudo que fosse grota, fosse parque arborizado, com equipamentos públicos, né? E você vê que a própria CDHU, quer dizer, escolhe as grotas também, esse também eu vou explicar depois, por causa do metro quadrado mais barato. Né? Essas instalações da CDHU, para serem estabilizadas contra deslizamentos que foram posteriormente percebidos, né, precisou de cortinas atirantadas, obras de contenção tremendas que custaram muito mais que os próprios edifícios que foram aqui construídos. Isso é no Rio Grande do Sul, uma outra grota mostrando o número de deslizamentos aí que ocorrem nessa feição, nesse tipo de feição geológica. Aqui uma outra grota em Santo André, em São Paulo, deslizamento que
matou gente e aterrou uma escola. Aqui, falar um pouco dos deslizamentos de Barra do Saí, desses últimos do litoral norte, né? Essa foto é da região do Saí, antes do acontecimento, né? Então, mostrar para vocês, e essa foto é depois do acontecimento. O número de deslizamentos que ocorreram sem intervenção humana, né? Mostrando a altíssima suscetibilidade dessa região a deslizamentos. Quer dizer, toda essa região aí não era para estar sendo ocupada. Eu já trabalhei aí, né, bastante nessa região, e todos os alertas nossos são desconsiderados. Os mais abastados socialmente acham que nunca vai acontecer nas suas mansões um deslizamento que possa lhes afetar. Os menos favorecidos, eles não têm para onde ir, a não ser procurar um metro quadrado que coincide justamente com áreas de maior risco. Isso aqui é a cabeça daquela ocupação, né? Essa região aqui, onde juntou descalçamento, os cortes na base da encosta e deslizamentos naturais, que acabaram matando aí perto de 40 pessoas e fazendo com que esse bairro fosse interditado. Agora eu quero falar com vocês um assunto cuidadoso, que nós geólogos tomamos muito cuidado de falar, que é a questão do aquecimento global. Né? Porque o aquecimento global ele tem se chamado a explicar, né, as miríades de deslizamentos, de desastres, de tragédias com áreas de risco no Brasil. Esses são deslizamentos de 1967, na Serra das Araras. Ali, aquela estrada é a Dutra. Né? Nessa ocasião aqui, morreram 2.000 pessoas, com 500 desaparecidas. Aqui é Caraguatatuba, também no ano de 1967. Né? São grandes deslizamentos que matou mais de 500 pessoas, aí também muitos desaparecidos, e destruiu uma parte grande da cidade que ficava ao longo do vale desse rio Caraguatatuba. Essa estrada aí é SP, antiga SP 99. Por que eu estou mostrando isso? Porque nós não precisamos do aquecimento global para explicar os deslizamentos no Brasil. Há registro desde os tempos do início da colônia. Quer dizer, essas concentrações pluviais acima de 400 milímetros em 24 horas, 600 milímetros, são comuns. O que pode fazer o aquecimento global, da hipótese em que os pesquisadores dessa matéria desenvolvem, diminuir o tempo, o intervalo de tempo entre eventos tão grandes, pluviométricos tão grandes como esses. Mas é só isso. Quer dizer, a situação vai piorar, não tem dúvida. Né? Mas ela existe, quer dizer, você fazendo um mapeamento geológico da Serra do Mar, os sedimentos de sopé, estudando aquilo, você vai ver que aquilo tudo foi formado ao longo de milhões de anos via deslizamentos, corridas de detritos e todos os eventos associados a essa natureza. Então, eu digo isso porque eu não gosto de ajudar a autoridade pública sem vergonha que fica arranjando desculpa para tirar o seu da reta e justificar na sua administração que ele não teve nada a ver com aquilo. Teve. Todos os instrumentos técnicos para que essas situações fossem previstas e evitadas foram fornecidos pelo meio técnico brasileiro. Pena que praticamente nada foi feito. Isso é em 85, em Cubatão. Né?
e mostrava a íntima relação entre a vegetação e a estabilidade das encostas. Isso, a vegetação, nessa época havia um grau de poluição tremenda no polo petroquímico de Cubatão e começou a morrer a floresta da Serra do Mar. Foi o suficiente para haver essa miríade de deslizamentos. Bom, então aquilo que eu falei para vocês, né? Ao lado de um planejamento do uso do solo, né? Evitando que áreas extremamente sensíveis fossem ocupadas, é fundamental que seja acoplados os processos urbanísticos, os planos urbanísticos, os partidos urbanísticos e as orientações técnicas e construtivas que evitariam aquilo, adequadas àquilo, né? Então, alguns exemplos disso, né? Aqui é uma atividade. Normalmente, a casa ela produz esse platô, mas já a partir de um lote que tem a sua maior dimensão perpendicular às curvas de nível, né? Aqui é a mesma casa numa situação onde o seu maior tamanho, né, a dimensão é paralela às curvas de nível. Você necessita um corte pequeníssimo que não iria desestabilizar a encosta. E aqui o mais certo ainda, que eu acho que é o avanço da cultura arquitetônica, que já é adotado em vários países e por aqui também no Brasil existem exemplos, que é um pequeníssimo corte só para apoiar a parte da casa. Claro que continua com essa perspectiva aqui, né, da maior dimensão do lote paralela às curvas de nível, e uma laje lançada apoiada em pilotis. Isso é um exemplo típico que nós estudamos no IPT. Isso daqui são dos bairros Cota, em Cubatão, aqueles bairros que se instalaram na beirada da Via Anchieta, e aí a criatividade, né, de moradores, né, que perceberam essa situação e construíram nessa forma que eu falei, uma laje lançada sobre pilotis, sem ter que cortar a encosta e provocar uma desestabilização. Aqui é um corte de um morro, aqui seria o top do morro, né, que é um corte com as curvas de nível, com o privilegiamento dessas rampas, né? Porque delas, naturalmente, saem os lotes paralelos às curvas de nível. Isso aqui são provocações para vocês. Eu não tenho nada com isso daqui como geólogo, né? Para vocês é um sinal que vamos pensar sobre o caso e criar sobre isso e inovar sobre isso, né? Vocês devem ter ouvido falar já do arquiteto João Figueiras Lima, que morreu recentemente, ele era conhecido por Lelé, e ele fez essa proposta para o Minha Casa Minha Vida, para a ocupação de terrenos com uma certa declividade. Vocês veem aí que não há nenhum corte no terreno nessa concepção dele, né? E aqui uma outra concepção dele também, até com acesso, com rampas, com elevador para pessoas de necessidades especiais, escadas de acesso, coisas desse tipo. Ou seja, a abordagem arquitetônica e urbanística, ela está aí para ser mexida, né? Se eu posso estar trazendo alguma cutucada em vocês, é essa daí. É uma dedicação a essas situações para vocês criarem. E isso tudo depois está reproduzido nos códigos de obra das prefeituras para situações desse tipo.
Os mapas que nós, geólogos e engenheiros geotécnicos, produzimos, né, para auxiliar esse planejamento do uso do solo. Aqui são mapas de geodiversidade, que são documentos de mapas de estado, né, na escala aí 1 para 1 milhão, a 1 para 250 mil, que serve para ter uma primeira ideia dos processos geológicos que acontecem naquele território. Depois a carta de suscetibilidade, já em escala muito menor, uma escala que se dá para trabalhar, que permite os primeiros macro planejamentos aí dos municípios. E aqui a mais importante, a carta geotécnica, em escalas em torno de 1 para 5 mil. Essa carta geotécnica é que vai dizer o que não pode ser ocupado de forma nenhuma e o que pode ser ocupado desde que utilizadas os planos urbanísticos e as técnicas executivas adequadas. E essa carta, ela tem que trazer essas informações. E por falta de uma maior participação do urbanismo e da arquitetura brasileira, essas cartas ainda pecam muito nessa responsabilidade. Isso devia estar bem mais desenvolvido, bem mais ao alcance da sociedade. Né? Carta de riscos é um mapa que a gente faz também em escalas parecidas, 1 para 5 mil, até 1 para 1 mil, onde as áreas de risco já estão instaladas e você vai dar nota para elas, de 1 a 4, sobre o grau de risco. E para cada grau de risco, o que se deve fazer. E os planos contingenciais de defesa civil. Aqui são planos combinados com a sociedade, precisam ser muito bem combinados com os moradores, porque eles vão dizer, frente a um sinal de alerta, o que cada um tem que fazer, desde o prefeito até o morador, passando pela defesa civil, pelo sistema de saúde, pelo corpo de bombeiros, né, e tudo mais. Essa é a carta, é o mapa de geodiversidade da Bahia, isso daqui é a suscetibilidade de um município paulista. Essa é a carta geotécnica dos morros de Santos e São Vicente. Eu tive a sorte, naquele momento, de ser o coordenador técnico da elaboração dessa carta, e foi um sucesso, e foi aplicada com um grau de sucesso muito grande. Nós conseguimos uma redução tremenda dos acidentes nos morros de Santos e São Vicente. Isso daqui é a tabela de orientação que acompanha uma carta geotécnica, isso é a carta de risco, isso são descrição. A Sol me disse que essa palestra vai ficar gravada e à disposição. Né? Só muito rápido. Então, da parte da geologia, da geotecnia, da engenharia geotécnica, o Brasil é exemplo no mundo todo na sua competência em lidar com esse tipo de problema. E todos esses trabalhos já foram entregues aos municípios mais suscetíveis a ter esse tipo de problema no seu território. Porque eu vou ter que terminar, né? E só queria levantar esse problema aí social. Quando eu falei para vocês que o meio técnico não tem competência para resolver totalmente o problema, é porque existe uma componente social trágica no Brasil. Pessoal, a população de 1 a 3 salários mínimos, ela é compelida a buscar, para ter sua casa própria ou alugada, sua condição de moradia, uma situação de preço de metro quadrado e aluguel que vai a expulsar, vai levá-la às periferias e às áreas de risco. Áreas de risco coincide com o metro quadrado mais barato. Ou seja,
se nós estamos consertando uma situação de área de risco, com mudança da população, com contenções geotécnicas, com drenagem, se esse problema da demanda da população de baixa renda não for resolvido por programas habitacionais, por políticas públicas, do lado vão ser ocupados outros terrenos tão arriscados quanto, em situações tão impróprias quanto. Né? Ou há esse casamento entre a técnica e as questões derivadas da desigualdade social do Brasil, ou o problema de área de risco não vai ter solução. Isso é uma tabela aí que mostra os cuidados a nível preventivo, corretivo e emergencial. Vocês dão uma olhada nisso daí, vocês vão entender. E a última coisa, é só chamar a atenção. Quando eu falei do plano de contingência, tem os alertas meteorológicos. Né? O alerta é uma sirene que toca quando um sistema de previsão de chuvas percebe a ameaça de chuvas que podem provocar deslizamentos ou enchentes. Aí tocaria essa sirene e uma das providências dos moradores é sair da sua casa com tudo. Só que esses sistemas de alerta, eles são tão cruéis, porque eu peço que imaginem uma família às 3 horas da manhã, com chuva no lombo, carregando seus filhos, seus idosos, seus doentes, né, as pessoas com problemas de locomoção própria, né, ribanceira baixa correndo para fugir do deslizamento. E, infelizmente, esses sistemas de alertas têm sido demagogicamente adotados como solução final. Vamos pôr lá sirenes e nós vamos evitar as tragédias de áreas de risco. É uma baita sacanagem, é uma baita crueldade, né, com esses moradores dessas áreas. Então, só chamando a atenção sobre isso. Não entrar nessa jogada de sistema de alerta como solução definitiva para o problema. Acabou. Obrigadíssima, Álvaro. Álvaro nos mostrou, há algum tempo atrás, quando preparávamos a Bienal de Veneza, as cartas justamente de Santos, que ele liderou, coordenou, e desde então temos tido conversas como a geologia, a parte técnica é muito rica, e realmente é conhecimento, por isso estamos aqui, que é o que se precisa para que a arquitetura possa intervir no contexto de maneira certa. Então, enfim, poderíamos ficar horas conversando mais sobre isso. Mas eu vou chamar o Francisco para dar sequência à conversa. Acho que vai ser muito bom ter esta parte técnica com a conversa dele. E queria destacar e agradecer que todas estas conversas, a gente tem o apoio da empresa de consultoria social Diagonal, que vem nos ajudando desde a primeira conversa, este ciclo de debates que são fundamentais para a educação de todos vocês e nós também. Obrigado, Francisco. Muito obrigado. Quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui na Aliança Francesa, aqui com todos vocês, aí, o pessoal da Escola da Cidade, né, e outros convidados também que estão aqui. Eu vou tentar, eu preparei um certo número de slides, mas eu vou passar bem rápido, porque eu queria ver se a gente consegue, no final, tem um mini documentário de 10 minutos, e a linguagem também do vídeo é bacana, né, é boa, e tem bastante a ver com esse tema que a gente está trabalhando aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Para passar para frente, é o branquinho? É o vermelhinho? Ele está com o contato aí. É a flechinha. Tá. É que eu tenho que apontar para lá. Eu estava apontando para a tela. Tudo bem. Beleza. Bom, eu então queria, comentar, começar a conversa falando um pouco
disso que na literatura, também fora do Brasil, alguns pesquisadores têm chamado de crises locais, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma sobreposição de muitas crises, né? Várias, esse período que a gente tem uma quantidade grande de problemas, né? Com uma complexidade muito alta e uma dificuldade da gente conseguir redesenhar os nossos pactos sociais, né? Os nossos acordos sociais, tanto em nível dos municípios, em nível do próprio país e entre os países, né? Então, tem autores aí que têm trazido para a gente, né, a questão da crise na saúde, que a gente acabou, né, de passar, mas ainda não acabou totalmente, né? O pessoal da saúde pública tem alertado para a gente, mas houve já o recuo da pandemia, da Covid-19, mas tem muitas variantes de vírus e muitos problemas de saúde que estão ainda acontecendo. A crise climática, né? A crise de perda de biodiversidade, né? O professor Paulo Artacho tem falado bastante e vários cientistas têm chamado a atenção. Essa da biodiversidade a gente às vezes nem dá tanta atenção, quem trabalha com ambiente construído, mas quando uma espécie entra em extinção, a gente pensa que, né, nunca mais na história da humanidade aquela espécie vai existir de novo, e todo um conjunto de outros seres vivos que estão associados àquela espécie vão sofrer. Então é gravíssimo, né, e a gente não tem a dimensão da gravidade. A crise da desigualdade, que ela está extremamente exacerbada, piorou durante a pandemia, né? E a crise da democracia. A gente tem uma diminuição do número de países que têm democracias, aumentou o número de países com regimes ditatoriais. Então, a gente também tem aí essa crise que também está aqui, né? Tem relatórios, aí, por exemplo, o relatório da Oxfam, né, que diz, né, mostra para a gente claramente que um bilionário surgiu a cada 26 horas durante a pandemia, né? E um número enorme de pessoas ficou mais pobre, né? Então, eu sempre brinco, São Paulo é a cidade que tem o maior número de helicópteros do mundo, assim como, né, junto com Nova York, mais ou menos, e eu sempre pergunto para os alunos quem que veio de helicóptero, porque eu sempre quis uma carona de helicóptero voltando da universidade, lá do ABC, mas os nossos estudantes, ninguém tem helicóptero, é um negócio assim impressionante. Então, mas a gente tem uma desigualdade enorme, gigantesca, profunda, e que a gente tem que falar disso. Isso tem a ver com a questão das cidades, né? O salário dos trabalhadores caiu também nos últimos anos, e o salário dos acionistas e investidores, né? E, enfim, o lucro aumentou. Está um pouco... não está muito... Opa, obrigado. Centralizar na tela. Essa daqui é um gráfico que mostra a temperatura média, né? Então, estou concordando plenamente com o que o professor Álvaro trouxe para a gente, né? A gente já tem um monte de problemas. Antes de se falar de mudança climática, a gente já tinha muitos, né, dos problemas que a gente tem hoje. E claro que a mudança climática, né, a gente não pode, né, negá-la, né? Tem os registros científicos que estão mostrando que tem um aumento, né, médio de temperatura, tanto no nível global como também no Brasil, né? E isso vai gerar, e está gerando já, né, consequências. O planeta está estressado, né, como se costuma dizer, né, como se é um paciente com febre, com muitos sintomas, né? A gente tem essa questão da moradia, né, gente? A questão da habitação no Brasil também é uma situação gravíssima, uma crise junto com a crise ambiental, ecológica, né? Só para ter uma ideia, né, que a gente, em 2012, a gente tinha 90 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Em 2022... a gente pulou para 281 mil pessoas em situação de rua. O crescimento da população em situação de rua foi de 200%, enquanto o crescimento da população brasileira foi de 12%. Então, se você pega a população em situação de rua como um indicador do que está acontecendo na sociedade brasileira, é gravíssimo. É muito grave, é uma anomalia, e a gente, às vezes, está vivendo como se... está meio tudo bem, vamos, né, segue a vida, mas é muito grave o que está acontecendo em termos de aumento da desigualdade, famílias inteiras, né? Não é aquele fenômeno do velho
né, da mendigo, daquele pedinte que teve um problema de saúde mental e ficou na cidadezinha lá pedindo esmola na rua. São famílias inteiras indo morar em situação de rua. Isso tem a ver, obviamente, com todo o problema habitacional e urbano das nossas cidades, né? O professor Luiz Corrara ele tem falado isso aqui, né? Que, por exemplo, a população de rua e a população muito empobrecida, né, sofre, né, com esses estigmas, né, de serem descartáveis, indesejáveis, desprezíveis e também irrecuperáveis, né, o que não é verdade. Tem pesquisas que estão mostrando, né, tanto que essa expressão situação de rua é uma expressão para dizer que é algo que pode ser plenamente encarado como algo temporário. Nós estamos em situação de casa, né? Significa que qualquer um que está em situação de casa, gente, não podemos imaginar que não pode acontecer que uma pessoa que está na rua, ela um dia estava numa casa. E, eventualmente, quem está na rua pode voltar tendo uma casa, né? Então, a gente enxergar como fenômenos altamente complexos e que ninguém está plenamente assegurado, né? E a gente tem que olhar com muita seriedade para tudo isso. As cidades no Brasil, então, a gente tem uma quantidade enorme, né, de déficits, né, e demandas dentro das cidades em relação à habitação, saneamento. A gente tem uma quantidade, por exemplo, só o saneamento, o número de casas sem banheiro, né? Se a gente pegar, por exemplo, né, se a gente pegasse o slogan, né, por exemplo, agora começamos um governo federal aí novo, né, o governo Lula. Se pegar o slogan, né, nenhuma casa sem banheiro, se você conseguir num país inteiro todas as moradias ter banheiro, é um ganho sanitário e um ganho em termos de saneamento, saúde pública. E para o meio ambiente, é enorme, né? E banheiro também em áreas centrais. A gente anda aqui, não tem banheiro público em São Paulo. É uma loucura. Uma pessoa que está andando numa cidade grande, uma metrópole, tem que tomar uma água, né, num barzinho e pedir, né, meio constrangido, e ver que tipo de banheiro que vai encontrar quando entrar lá dentro. Então, cada um desses elementos aqui se desdobra em muita complexidade, muitos estudos, né? E a segregação, a desigualdade, as injustiças territoriais. Um país que a gente teve quase 400 anos de escravidão e a gente não saiu ainda, né, desse estado, né, de crueldade, né, em que uma parte da população acessa muitos serviços e uma outra parte ainda não conseguiu, né, ter a cidadania plena, né? Então, nós temos velhos problemas, né, que não foram resolvidos ainda, antes da mudança climática, né, problemas que a gente tem há 40 anos aí, né, e continua, né, permanentes. A moradia, né, a mobilidade sustentável, saneamento básico como direito universalizado para 100% da população, as desigualdades de gênero, de renda, de raça, etnia, a questão da segregação e justiça territorial, dignidade humana, o trabalho, democracia e direitos humanos, né? E tem novos problemas, gente, né? Para complicar, né, a geração de vocês, a minha também, mas eu acho que vocês são mais desafiados ainda, né? Essa questão, né, esse tema aí, né? O que a gente vai fazer com essa questão do acirramento, né, uma radicalidade do clima em função do aquecimento do planeta, como lidar com os eventos extremos, a perda da biodiversidade, o crescimento de várias formas de crime e violência. Isso também tem fenômenos novos que há 40 anos atrás, 20, 30, 40, não tinha. O próprio negacionismo da ciência, né, pessoal? Esse é um fenômeno também novo. Fake news, da forma como vem, né, e violência na política, e efeitos da pandemia. Problemas de saúde mental, múltiplas sequelas, múltiplos transtornos que estão sendo diagnosticados, né, entre muitos traumas e outras coisas. Então, a gente, né, e a discussão do risco, né? A gente tem um professor lá na UFABC, que ele está aposentado, que é o Moretti, né, um colega aí comum, né, do professor Álvaro, que ele sempre fica brincando, né, gente? Risco, viver é um risco, né? Então, para chegar aqui, todo mundo se arriscou, para sair de casa, atravessar a rua, né, ir ao centro é arriscado. Então, a gente pode fazer essas perguntas, né? Morar na periferia é arriscado, namorar é arriscado, né? Ser arquiteto é arriscado, gente, né? Ser professor é arriscado, né? Qual que é o risco, né, de cada um desses fatores? Então, geólogo, tudo bem? Tem algumas categorias que o risco é menor, né?
E aí a gente tem, né, é claro que existe uma preocupação de tentar medir, né, e trabalhar um pouco, né? Não é uma ciência exata, né, gente? Isso aqui coloca na fórmula é para dar né, para dar um tchan no caba, né, para o cara até se mexer na cadeira e falar, eita, agora vai, tem até uma fórmula, né? Mas a gente poderia, né, assim teorizar, né, que a probabilidade de ocorrência de um determinado vezes a consequência daquilo dessa ocorrência, né, da gravidade, dividido pela preparação, quanto que a gente tem trabalhado medidas preventivas, alertas, a comunicação, o empoderamento da população. Então, existe teoria e conceito, discussões super, e no Brasil a gente tem profissionais, né, muito bons, excelentes, né, como o professor Álvaro aqui, representando aí uma geração, né, que trabalham com a questão do risco, né. Sobre São Sebastião já teve um debate que vocês participaram, né? Então é importante a gente mencionar, né, que teve uma chuva acumulada muito grande num período extremamente curto, né? 6 vezes mais que o patamar de chuvas a partir do qual se espera ocorrência de escorregamento lá naquelas áreas de alta suscetibilidade. Só que a gente sabe que a população mais atingida normalmente é a população mais pobre, né? A classe trabalhadora, né, que vai morar naquela região por não conseguir morar em áreas da cidade que seriam áreas mais seguras, né? Então, a gente tem chamado lá no Laboratório de Justiça Territorial da UFABC, né, de refugiados da especulação, né, gente? Existe também, né, um fator, além das variáveis climáticas e ambientais, né, e da suscetibilidade do uso e ocupação do solo, existe, né, vetores muito fortes, né, que impelem as famílias são constrangidas, né, a população de baixa renda, ela não tem alternativa, ou ela mora numa favela, ou numa ocupação, ou num cortiço, ou na rua, né, ela é compulsoriamente levada a ter que morar, porque não tem outra alternativa, porque a moradia é muito cara, né, extremamente cara nos lugares bem servidos de infraestrutura, né? Então, tem injustiças históricas aí, né? E tem um jogo pesado do interesse imobiliário. Lógico que isso aí leva a gente a ter que refletir sobre o papel do Estado, né? Senão a gente não tem um Estado forte que planeja e que esteja presente, a gente não consegue dar conta dessas desigualdades tão grandes que a gente vivencia, né? Isso daqui é um dado do Observatório de Emoções, só para mostrar, né, que é um projeto que a gente participou, da UFABC, o pessoal da FAUSP também, do Lab Cidade, né, as famílias que foram removidas, né, e qual a justificativa. Então, a maior parte dos problemas de remoção, né, na região metropolitana de São Paulo, nos anos recentes, entre 2000 e 2022, é conflito de posse. Mais 16% são associados à área de risco. Então, e aí a gente vê que tem um conjunto de ameaças de remoção de periferia e tem também um conjunto de áreas de remoção de ameaças em áreas de maior centralidade. Quando há remoção, a gente ficou estudando para onde vai a família. Muitas famílias vão para muito longe, as famílias que estão localizadas em área mais central. Aqui a localização de ocupações do centro de São Paulo, um mapeamento também, que a gente fez. Deixa eu ver se... Eu vou ter que beber um golinho de água, porque a garganta aqui está... Bom, estou achando que a minha voz... O risco de ser professor... Bom, eu estou achando que a gente... Vou passar bem rapidinho. Então, na verdade,
Vou deixar os slides à disposição para vocês, para todo mundo. As cidades, né, os governos precisam... A gente precisa promover tanto planejamento urbano como política urbana e política de desenvolvimento urbano, de modo que caiba dentro do território da cidade todo mundo, né? Nas cidades brasileiras cabem toda a população. A gente tem aqui fazer caber. E não o indivíduo, né, do ponto de vista privado, é muito difícil que a gente consiga uma solução individual. Se a gente deixar aleatório, né, individualmente, não vai rolar, não vai acontecer. Tem que ter um ator, beleza, que promove, que induz e promove esse planejamento do território e do espaço. Esse ator é o Estado. Na história da humanidade, a gente não tem outra invenção melhor, por enquanto. Pode ser que a gente encontre. Mas o Estado tem um papel super importante. Então, cabe ao Estado, né, contemplar toda a população com produção de habitação de interesse social, com urbanização de favelas, com requalificação das ocupações, reforma de cortiços, etc. Isso aqui é uma imagem mais para lá da zona sul do Grajaú, de uma ocupação chamada Anchieta, até saiu uma reportagem recente no Globo sobre um trabalho de mutirão que o pessoal do PABIRU, uma assessoria técnica, está fazendo lá com eles. Um outro elemento fundamental é a participação, né? O professor Fernando Nogueira, que também é da área de gestão de risco do LabGris, né? Professor lá da UFABC, coordenador do Laboratório de Gestão de Risco, ele tem falado muito isso. Ele falou, olha, a gente vai na periferia estudar o risco e a primeira coisa que tem que fazer não é olhar o barranco, é olhar as pessoas, beleza? A solução não está no barranco, está nas pessoas. A gente trabalhar com as pessoas, empoderar as pessoas, né, e reconhecer a população, né, com os seus conhecimentos, com o histórico que ela tem de conhecimento, como uma parceira fundamental. E aí as mulheres têm um papel muito importante. A maioria das lideranças comunitárias no Brasil e de lideranças de moradia, de movimento de moradia, são mulheres, são elas que têm uma força de luta e a gente tem que ouvir e colaborar para empoderar, né? E remover os riscos e não as pessoas. Tem regiões que são muito íngremes e depois de muitos anos de muito investimento, não desliza mais. Por exemplo, Perdizes, né? Perdizes, tem umas pirambeiras em Perdizes. Eu fui andando, gente, eu falei, não, eu vou a pé porque é tranquilo, é 2 quilômetros. Eu quase morri, né? Andando nas escadarias, beleza? De Pinheiros, Vila Madalena e Perdizes, eu quase tão íngreme, e chove muito. E a gente não vê cair os prédios de Perdizes, porque são muitos layers de investimentos ao longo de décadas, né? Famílias de classe média, o bairro está todo estruturado, não cai, né? Então a gente tem uma coisa, né, que é possível, né, eliminar riscos, né? Em uma boa parte das situações, como o professor Álvaro falou, da região metropolitana de São Paulo, é diferente ali né, da crista da Serra do Mar, lá no meio né, ali no Ó do Borogodó, ali, que é muito complicado, né? Mas remover os riscos e não as pessoas, isso é uma coisa bem importante. Aqui uma reunião de trabalho de planejamento com uma comunidade lá na Zona Sul, pertinho da represa Billings, Jardim Gaivotas, né? Aqui o Dito, uma liderança comunitária, uma liderança do movimento popular, a Thalita, várias pessoas da universidade, trabalhando com a comunidade um diagnóstico participativo, né? Então, essa questão da participação como uma questão central e né, trabalhando essa questão da defesa civil, de núcleo de defesa civil comunitário, como que a gente empodera a população, não na lógica, exatamente aquilo que o professor Álvaro falou, de você jogar no ombro da população, né, o ônus de passar o resto da vida ouvindo sirene e tendo que sair de casa. Não é essa a solução, mas a população conhecer, né, e poder estar empoderada e poder, inclusive, cobrar, né, dos poderes públicos os seus direitos, né? Isso é uma coisa muito importante. A prevenção, sem dúvida, é o melhor caminho. Por exemplo, na saúde pública, né, tem sanitaristas que falam que 80% a 85% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na prevenção. Você não tem que mandar para o HC, para o Instituto do Coração, para alta complexidade, que é caríssima. Você resolve prevenindo. A gente pode fazer um raciocínio análogo às questões urbanas, né? A gente também prevenir. Aqui mais fotos também da Zona Sul.
E uma visão integrada estratégica é fundamental, né? Então, a gente formar, capacitar lideranças, formar técnicos é fundamental, a geração de vocês. E a gente se forma, a gente também indo pisar no barro. Não tem jeito. A gente depois leu um texto maravilhoso, tem uma aula ótima, mas depois que a gente foi visitar uma comunidade, pisou no barro, trabalhou, né, no concreto, o texto que a gente vai ler e a teoria ganha uma outra dimensão. Então, isso é absolutamente fundamental. Os investimentos, né, que são essenciais, e o trabalho intersetorial, né, entre habitação, meio ambiente, zeladoria, né, essa visão integrada é super importante. As pessoas têm que estar no centro dos investimentos, né, e a gente tem que tomar cuidado para não trocar o risco, né. Já participei assessorando, né, movimento de moradia no centro de São Paulo em ocupação e com ordem de despejo e a juíza dizendo, não, tem que sair porque tem risco estar na ocupação. E a liderança da ocupação, uma mulher, falava, olha, mas ficar na rua também é arriscado. É arriscado eu estar aqui dentro, mas se eu vou ficar na calçada com minhas crianças, lá eu vou correr outro risco. Se der o Bolsa Moradia de R$400, uma família fica morando numa moradia adequada, com R$400 por mês? Não, ela vai para uma outra área de risco, às vezes pior. Então, você muda a família, né? E você, aparentemente, parece que você resolveu o risco, mas o risco saiu da tua frente. Você dorme mais tranquilo, porque você não está vendo a família, mas a família foi para uma outra região da cidade, às vezes com risco pior. Aqui são casos de reformas pelos próprios moradores para melhoria das condições de segurança dentro de uma ocupação em São Paulo, que a gente acompanhou, a Penaforte Mendes, por exemplo, antes e depois, aqui a escada, antes e depois aqui o hall, fazendo limpeza, evitando, liberando rotas de fuga, reformando corrimão, luzes de emergência, e também curso de brigadista de incêndio, extintor, etc. Quer dizer, dá para diminuir os riscos e melhorar as condições de segurança, até sozinho os próprios moradores. Mas alguns tipos, né, precisa ter ação do Estado, porque são muito caros, e aí nós tivemos aí, tem tido avanços, né, por exemplo, importantes, de não chamar de ocupação, de não chamar de invasão e chamar de ocupação, focar na melhoria das condições de segurança, não necessariamente ficar falando só de risco, que é o negativo, né, a gente falar de como que a gente melhora e elimina o risco e melhora a condição, né? A gente tratar a população que é visitada como população que vai ser visitada e não vistoriada. Essa questão dos riscos que são evitáveis e os inevitáveis, como que você pode, né, trabalhar e reduzir os riscos, né? Quem reduz e quem decide, quem define que um risco é inevitável e que todo mundo tem que sair. Lembrando que também, ano a ano, o risco muda, né? Às vezes você vai na mesma área um ano depois e a situação é outra. Hoje, Barra do Saí é diferente de como era um ano atrás, né? A centralidade da educação política, então, né, a gente considerar, né, principalmente aqui eu vou falar desse penúltimo tópico aqui, a comunicação popular, a comunicação de risco, e esses atores, a universidade, vocês, movimentos, coletivos, ONGs, têm tido um papel muito importante. Lógico que os governos têm uma responsabilidade central para lidar com tudo isso, né? O Paulo Freire tinha uma frase que eu gosto muito, que é: ninguém aprende nada sem ensinar ninguém. Ninguém aprende nada sem ensinar, e ninguém ensina nada sem aprender. Essa é uma frase que... E que a cabeça pensa onde os pés pisam. Tem coisa que a gente só aprende indo em alguns lugares. Se você não vai, algumas coisas você não vai aprender nunca, né? Você tem que ir no mundo árabe para entender os árabes. Você tem que ir na China para entender os chineses. Então, você tem que ir na periferia para entender a periferia, assim por diante. E eu vou pedir para, se for possível, passar o vídeo, né? Aqui eu quero agradecer e deixo o meu contato aí. Não sei se dá tempo de passar o vídeo ou se a gente passa para ver como vocês acham melhor, porque eu também acabei estourando, né? Obrigadão, viu, gente? Obrigado pela atenção. Bom, Francisco também toca em pontos
extremamente importantes. A gente gostaria de continuar nesta conversa. Me parece fundamental escutar a Maiara. E depois que a Maiara apresentar, a gente deixa o documentário, que aí todo mundo fica também mais à vontade. É muito bom ter um material audiovisual e é interessante porque também vai ficar disponível. E é um debate que não se acaba, como a gente já tinha até falado com vocês, não acaba hoje, vamos continuar ele. Que hoje nem debate, é só a quantidade de informação que se apresenta, é extremamente importante para os alunos, e numa questão social, desde um ponto de vista mais antropológico, desde um ponto de vista técnico, científico da geologia, e agora Maiara, para conversar um pouco, e finalizamos então com o documentário. O que acha? Obrigada, Francisco. Obrigada, Maiara. Vou ficar desse lado também, né? Já que todo mundo ficou desse lado. Boa noite, pessoal. Olha, eu fiquei feliz quando eu cheguei e vi que a maioria aqui é super jovem, com a idade próxima da minha. Eu falei, bom, estou nervosa aqui porque não sou professora como os dois que me antecederam, mas a galera é jovem, então vai ser fácil de falar. Então, queria agradecer antes de tudo o convite, muito obrigada, fico muito lisonjeada de falar aqui depois de dois professores que são especialistas aí no tema, né? E eu sou uma especialista, vou aqui me auto-intitular especialista da prática. Já me apresentaram aqui, mas vou me apresentar de novo. Eu sou ativista política, trabalho com política já há algum tempo, sou advogada, sou gestora de projetos e sou também duas coisas que eu acho que eu tenho que falar para dar seguimento aqui na minha apresentação, que adianto vai ser super rápida. Eu sou filha de nordestinos. Meu pai é do Rio Grande do Norte e a minha mãe é de Pernambuco. E eu também sou uma mulher de favela. Sou lá da Favela da Borracha, que é uma comunidade que fica no extremo da zona sul de São Paulo, no Jardim Pedreira. E falo dessas duas coisas porque os professores que me antecederam falaram muito aqui da questão da moradia, né? E eu moro hoje na Favela da Borracha, sou da Favela da Borracha, porque os meus pais encararam esse problema. Meus pais trabalhavam na roça no Nordeste, vieram para São Paulo, né? São Paulo, a terra das oportunidades, vieram aqui em busca de uma vida melhor, e quando chegaram aqui se depararam com essa questão da moradia, com essa questão do metro quadrado muito caro, né? E eles também foram expulsos para as margens da cidade. E aí acabaram se fixando numa ocupação municipal, de um terreno municipal, que se chama Favela da Borracha. E foi nesse lugar que eu cresci, continuo vivendo lá e fazendo o meu trabalho, né, como líder comunitária. E vivendo na Favela da Borracha, vivendo numa favela, né, vivendo num território que a gente intitula como favela, a gente tem uma realidade muito particular. E aí, quando eu tive a oportunidade, posteriormente, de sair da Favela da Borracha e estar em outros lugares para além ali da periferia que eu conhecia, eu fui percebendo algumas coisas. Então, fui percebendo ali, estando em outros espaços, né? Principalmente quando eu fui parar lá na PUC São Paulo, que eu era bolsista de lá. Fui percebendo o quão o nosso país é desigual. Quanto o nosso país é desigual. O quanto dinheiro manda em tudo que a gente faz. Se você não tem dinheiro, você não come. Se você não tem dinheiro, você não mora. Então, é o dinheiro que manda em tudo. E o quanto a questão da moradia, que deveria ser um direito, que é uma necessidade, foi transformada numa mercadoria, infelizmente. E isso tem reflexos muito grandes aqui, como os professores que me antecederam já expuseram. E eu fui percebendo uma coisa também, a partir da minha realidade lá na Favela da Borracha e nas favelas vizinhas, nas quais eu fazia o meu trabalho social. Fui percebendo isso aqui, ó, que todo ano a gente via uma mesma realidade. Na época de chuvas, sempre que as chuvas vinham, as pessoas sentiam um desespero enorme. E aí a gente ficava pensando, quem seriam as próximas vítimas, né, da chuva de hoje? Essa era a reflexão quando a chuva chegava. Então, a gente percebia que
existia uma situação que se repetia todos os anos em época de chuva. Enchentes, deslizamentos, pessoas perdendo tudo que elas têm dentro das suas casas e pessoas perdendo vidas em razão das grandes chuvas, que muita gente diz que começaram a atribuir aos eventos climáticos extremos, né? Que a gente já viu aqui pela fala dos professores que, tudo bem, mudanças climáticas potencializam tudo isso, mas não é bem assim. Tem outros fatores aí que a gente deveria analisar. Então, essa era uma coisa que sempre me incomodava. Todo ano a mesma coisa. Todo ano a mesma situação. Todo ano pessoas perdendo tudo que tem. E nada sendo feito de diferente. E aí eu também comecei a perceber uma outra coisa. Se o slide me ajudar a mostrar. Ai, meu Deus. Cá estamos com o nosso último presidente. Bolsonaro falou essa frase que foi noticiada por vários jornais. Vou ler aqui. Bolsonaro disse que a população poderia colaborar ao não construir em área de risco. Essa notícia aqui foi de 30/5 de 2022. Eu percebi que essa frase dita por Bolsonaro era a materialização do pensamento de muitas pessoas. Muitas pessoas acham que as pessoas estão em área de risco porque elas querem. E a gente já iniciou aqui uma discussão de que não é bem assim. As pessoas não estão lá porque elas querem. Ninguém constrói a sua casa à beira de um córrego ou no alto de um barranco porque quer. E ninguém faz isso porque não teve visão de futuro. Esse tipo de pensamento demonstra a miopia de algumas pessoas, que muita gente pensa assim, gente. Principalmente durante a minha trajetória na PUC São Paulo, eu pude perceber o quanto as pessoas pensam nisso aqui. As pessoas enxergam isso aqui. Muito por não conhecer a realidade de perto. O professor Francisco estava falando que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? Como as pessoas não conhecem a realidade, não conhecem as histórias das pessoas que vivem em área de risco, as pessoas talvez cheguem a essa conclusão aqui, de que é falta de visão de futuro, de que as pessoas estão lá porque querem. E aí, eu, olhando essa declaração de Bolsonaro, me veio à mente a história dessa mulher. Essa mulher eu conheci há algum tempo, em um evento que eu estava coordenando, como foi dito aqui, eu sou coordenadora de projetos no Instituto Escola do Povo, que é um braço do G10 Favelas, e a gente fez um hackathon social lá na minha região, Cidade Ademar e Pedreira. E essa mulher esteve lá com seu filho e com seu marido. Esse é o Bernardo. O nome dela é Aline. Ela tem 29 anos. A gente se aproximou nesse evento, e aí quando começaram as chuvas no início desse ano, a Aline mora em uma área de risco, tem a sua casa construída à beira de um córrego, a Aline entrou em contato comigo, me pedindo socorro. E aí eu fui visitar a Aline junto com a deputada federal com que hoje eu trabalho junto, em parceria, que é a deputada federal Tabata Amaral. Estive lá na casa da Aline. E aí a Aline começou a falar sobre a sua realidade, né? Sobre as dificuldades que ela estava passando. A Aline desempregada, com o Bernardo com 1 ano e meio, o marido também procurando emprego, também desempregado. A Aline disse que estava extremamente angustiada por estar tentando conseguir emprego e não conseguir, e o marido também. Aí ela pegou um pacotinho com umas embalagens, dizendo, olha, estou vendo aqui uma possibilidade de trabalho. Eu acho que eu vou fazer trufa para vender na rua. Então, vou ver se eu consigo algumas doações para vender trufa na rua. E aí, a Aline, ela, como eu disse, ela mora à beira de um córrego, e aí ela começou a falar sobre, me mostrar os impactos da chuva dentro da casa dela. Uma casa de madeira, que ela tem à beira de um córrego. E aí ela mostrou até onde a água entrou, quando o córrego transbordou, mostrou os impactos nos móveis, os mantimentos que ela tinha perdido, que ela precisava jogar fora. E aí ela falou uma frase que me marcou muito. E aí eu fico até emocionada de falar essa frase. Porque ela falou assim, olha, você está vendo, né? Até peço desculpas que vocês estão aqui, minha casa toda suja. A gente tem que limpar tudo. Mas eu sinto isso aqui, ó, toda vez que eu limpo a minha casa. Eu sinto como se eu estivesse enfeitando um caixão. Porque esse teto que eu tenho, que não é o dos melhores,
ele me protege de muitos riscos, mas eu sei que esse mesmo teto, essa mesma casa também me coloca em risco, e risco de perder a vida. E ela falou exatamente isso, e eu falei, caramba, como assim? Quando ela limpa a casa, ela sente que ela está enfeitando um caixão. Então, a história da Aline e de tantas outras pessoas que eu fui conhecendo no meu trabalho de ativismo demonstram que definitivamente as pessoas não estão em área de risco porque elas querem. Vamos seguir aqui. Tenho aqui um vídeo que a gente fez aí durante as últimas chuvas algumas visitas em algumas comunidades. E aí a gente recebeu alguns vídeos dos moradores com quem a gente foi conversando e compartilhou com as páginas da região, muito para levantar discussão sobre esse tema. Por que todo ano tem enchente? Por que todo ano tem gente que perde tudo quando as chuvas vêm? Por que todo ano em área que tem morro, em lugar que tem casa onde tem morro, acontece deslizamento? E aí vou mostrar alguns vídeos aqui para vocês que demonstram o desespero de algumas pessoas diante das chuvas aí do início do ano. Ó, mãe, tá pior do que da outra vez, mulher. Ó isso daí, ó. Ó os cantos, tá entrando até pelos cantinhos da parede, ó. Buraco, ó. Ali, ó. Lá fora, ó como é que tá lá fora. Abre a porta aí, André. Ó como é que tá a porta. E aqui, irmão, ó, é 2 furos, ó. Aqui, ó. Um aqui e outro aqui, ó. Um vídeo curto só para vocês verem. Esse vídeo é de uma moradora que é lá da favela do Vietnã, lá no Jabaquara. A gente consegue mudar para outro vídeo, que também é super curto? Esse foi o vídeo que eu vi que eu fiquei mais impressionada, que é um vídeo da favela da Bica, também da região do Jabaquara. A gente não consegue? Beleza. Então, enfim, no final, antes do vídeo do professor, a gente vê. Vamos seguir. Aqui outro vídeo. Então essas pessoas não têm muita opção a não ser ficar Aqui de uma área de morro. Morro dos Macacos. Foi outra comunidade que a gente foi visitar, que fica ali na divisa entre São Paulo e Diadema. Ali a gente fez questão de mostrar que isso aconteceu exatamente quando todos os noticiários estavam falando da tragédia lá no litoral norte. Ou seja, isso aconteceu, que bom que a gente olhou lá para a situação do litoral norte, mas aqui em São Paulo, nas periferias, isso acontece todo ano. E aí a gente teve grandes perdas nessa comunidade, teve que mobilizar toda a nossa rede para tentar fazer com que a comunidade se reorganizasse ali, né? Tivesse os seus pertences reavidos. Só que a sensação é sempre de enxugar gelo, né? Porque veio uma chuva, eles perdem tudo, a gente mobiliza a rede, consegue que eles recuperem algumas coisas, vem outra chuva, eles perdem de novo. E é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Aqui, a gente também visitando, essa é uma casa que está do lado da casa da Aline. A casa da Aline é bem parecida com essa. Aqui dentro da casa das pessoas no Morro dos Macacos. E aí a gente percebeu, a gente tem que se organizar. Se a gente não se organizar enquanto comunidade, se a gente não se organizar enquanto cidadão, se a gente não se organizar enquanto moradores de área de risco, a coisa não vai mudar. E aí a gente começou todo um movimento de pensar numa estratégia de advocacy, de incidência política, para a gente influenciar nas políticas públicas que estavam sendo realizadas ou não estavam sendo realizadas relativas à gestão do risco na cidade de São Paulo. Então, a primeira coisa que a gente fez lá em janeiro de 2022 foi estudar o tema. Porque a gente observou, é sempre a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. O que a legislação garante com relação a isso? O que a legislação vigente já garante? O que é evento climático extremo? O que é falta de aptidão técnica? E o que é falta de vontade política? A gente começou a fazer essas reflexões e aí a gente notou que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era estudar o tema, porque eu sou uma moradora de favela, sou advogada, não entendo nada de gestão de risco. Então eu tenho que falar com quem entende.
Então, a gente começou a se reunir com vários especialistas, para conversar sobre o tema, começou a ler sobre o tema. E aí, durante janeiro inteiro, a gente fez falo a gente, né, porque eu e um grupo de pessoas, a gente fez esse movimento de estudar o que é isso de gestão de risco. Depois, a gente começou a pautar essas discussões nas redes. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, que eram os meus questionamentos e do resto do grupo, a gente começou a produzir conteúdo e postar nas redes para falar sobre esse tema e chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas também se perguntassem o que é falta de técnica, o que é efeito das mudanças climáticas e o que é falta de vontade política. Depois que a gente pautou a discussão nas redes, a gente começou a questionar a prefeitura. O que vocês estão fazendo, né? Quais são os planos? Então, a gente mandou vários ofícios para a prefeitura, perguntando principalmente sobre o prazo de um plano muito específico. Em 2014, o plano diretor da cidade de São Paulo foi aprovado, e lá no plano diretor, no capítulo que fala sobre gestão de riscos, eles falavam sobre um plano preventivo com relação a essa questão da gestão do risco, que é o Plano Municipal de Redução de Riscos. Há 9 anos a prefeitura não fez esse plano ainda. Já se passaram 9 anos e a prefeitura não fez esse plano ainda. E a gente se ligou nisso e começou a cobrar a prefeitura, para que a prefeitura se movimentasse nesse sentido. Então, a partir das conversas que a gente teve com os especialistas, a gente começou a sugerir também pontos a serem considerados na elaboração desse plano, principalmente com relação à participação social. Porque a população não estava sendo envolvida em nada que dizia respeito à gestão do risco na cidade. Então, a gente começou a questionar a prefeitura e, por último, a gente começou a articular com organizações parceiras e acionou o Ministério Público. Então, Rede Nossa São Paulo colaborou com a gente, o Laboratório de Gestão de Riscos da UFABC também colaborou com a gente. Enfim, várias organizações começaram a trabalhar junto com a gente, assinar os ofícios junto, cobrar a prefeitura para que a gente fizesse uma grande movimentação e criasse uma mobilização que culminou em abaixo-assinado, em notícia na imprensa, para que a imprensa também nos ajudasse a chamar a atenção com relação a esse tema. E aí aqui uma foto ali da gente se reunindo com o promotor para falar sobre esse tema e um exemplo aqui de uma das matérias que saíram na Folha de São Paulo falando sobre o trabalho que a gente fez de mobilização em torno desse tema. Bom, tivemos, só para não deixar sem conclusão, a gente teve alguns avanços com relação ao Plano Municipal de Redução de Riscos. Na última audiência, teve um processo judicial foi iniciado aí, né? Uma ação foi ajuizada e na última audiência que teve, a prefeitura se comprometeu a terminar a elaboração desse plano em março do ano que vem. Mas pelo menos já deu um prazo e aí o judiciário pode nos ajudar aí, esperamos nós, a fazer com que a prefeitura cumpra esse prazo. Para finalizar, tenho mais 2 slides aqui. Queria deixar essa mensagem aqui que já foi trazida pelo professor Francisco, de que ampliar a participação social é essencial para mudar esse cenário. E aí eu trago 4 pontos aqui que eu gostaria de comentar. Os professores já falaram, né, que nem tudo se explica pelas mudanças climáticas. Está todo mundo falando sobre mudanças climáticas agora e realmente é um tema que precisa ser falado e precisa ser encarado como uma realidade. Nem tudo se explica pelas mudanças climáticas, mas isso precisa ser levado em consideração. E hoje isso não é tão levado em consideração assim, tanto em termos de orçamento, quanto em termos de educação da população, quanto em termos de, enfim, políticas públicas no geral. A gente precisa encarar a pauta climática como uma realidade. Outra coisa, a gente precisa popularizar esse debate sobre meio ambiente, sobre mudanças climáticas e sobre gestão de risco. Geralmente, quem está falando disso, e é perfeito, eu acho que é necessário, vimos aqui, aprendi muito com o professor Álvaro, várias coisas que eu não sabia, é muito necessário a gente ter uma leitura técnica, muito necessário. Mas é importante ter esse casamento da leitura técnica com a leitura comunitária. E a gente precisa levar esse debate para as pessoas que realmente são afetadas por isso. Qual que é a visão da população que é afetada, que vive na área de risco com relação a esses temas? Hoje, quem fala de meio ambiente
na maioria das vezes, é gente que é branca, rica, acadêmica. A gente sabe, não sei se vocês já ouviram falar, imagino que sim, a gente tem aí uma discussão ampla sobre racismo ambiental. A gente sabe que as pessoas de pele preta são as mais afetadas pelos impactos das mudanças climáticas, pelos desastres naturais, e essa galera não está falando disso. Esse debate não é proposto para essa galera, não chega. Muito porque a gente tem uma dificuldade de linguagem. A gente tem muita dificuldade de linguagem. Os assuntos são falados de forma difícil. E é claro, a gente não espera que assuntos técnicos sejam falados de forma fácil, né? A técnica precisa ser respeitada. Mas é importante que a gente tenha essa preocupação de popularizar as discussões, para fazer com que mais gente participe e para trazer novas perspectivas aí, principalmente de quem é afetado por isso. Outra mudança de postura aqui, com relação às pessoas que decidem todos os dias, é deixar de lamentar e agir só quando a tragédia acontece. É se dedicar a ações preventivas. A gente está sempre reagindo às coisas. E aqui não só com relação à gestão do risco. A gente está sempre, na produção de políticas públicas mesmo, a gente percebe que quem decide está sempre reagindo, nunca está prevenindo. E já foi dito aqui, quando a gente previne, a gente aniquila vários outros problemas que viriam depois, né? A gente gasta menos. Então, há várias razões para a gente investir em ações preventivas. Mas, por alguma razão, as pessoas que hoje decidem, insistem em só agir e lamentar depois que a tragédia acontece. E aí é importante a gente se unir para fazer esse movimento de sensibilização de que é importante investir em ações preventivas. E aí, por último, eu acho que é importante a gente compreender que esse debate ele diz respeito a todos nós e que a gente precisa se unir. Não diz respeito só às pessoas que são afetadas diretamente pelos desastres naturais, pela ausência de gestão do risco. Não são só as pessoas de favela. Todos nós, eu imagino que todos nós queiramos viver numa cidade melhor, que funcione melhor, que tenha o planejamento urbano levado a sério, que considere as melhores práticas em termos de técnica. Eu imagino que todos nós queiramos viver numa sociedade onde a gente não liga a televisão e veja que gente está morrendo porque teve enchente, porque teve deslizamento. Então, é muito importante que a gente se una e que apoie aí as pessoas que estão fazendo um trabalho nesse sentido aí de militância para sensibilizar aqueles que decidem todos os dias. Bom, é isso que eu tinha para trazer. Agradeço a atenção de vocês. Fico super à disposição. Agradeço também as aulas que tive anteriormente. E é isso. Eu desci para cá porque eu morava com a minha avó, né, na casa de familiares. Aí eu vi a oportunidade para mim poder construir minha casa e morar aqui embaixo. Aí eu desci para cá. A maioria veio para cá por motivo que pagavam aluguel e por motivo também de despesas. Onde é que morava não tinha condições de arcar com as suas despesas. Os serviços prestados para nós é a coleta de lixo, né? Temos hoje em dia a Sabesp, que fornece água, e a energia elétrica, né, que é da Enel. Nós fazemos bicos aqui para poder se manter, entendeu? Mas aqui muitas pessoas são desempregadas. E muitas também aqui, que nem muitas mães aqui, sobrevivem sobre o Bolsa Família, né? É importante a gente lembrar que a gente está falando de uma área de proteção aos mananciais, é uma área que deveria, em tese, ser preservada. Ao mesmo tempo, a ocupação dessa área foi se dando a partir de próprios incentivos do poder público ao não segurar áreas em locais com infraestrutura, em locais que eram passíveis de ocupação. Então, a gente tem hoje diversas formas de morar naquela região, desde a propriedade privada, os conjuntos habitacionais, os loteamentos clandestinos, que muitas vezes não estão regularizados e tem diversas questões. Então, a gente está num momento muito delicado de habitacionalmente falando, né, que muitos têm chamado de uma situação de emergência habitacional. Tem muita comunidade aqui na Zona Sul agora passando por um período de reintegração de posse. Tem umas que já estão com a casa sendo seladas. Nós temos aqui na Zona Sul de São Paulo, né, mais de 10 mil famílias, né, ameaçadas de despejo e remoção, pelo projeto aí dos mananciais. Aí dessa casa aqui, ó, depois do número 13, para cima tudo foi notificado para poder sair. Aí pega essa parte ali,
até lá em cima. Elas foram notificadas pela prefeitura porque todas iam ser remanejadas, ia para outro local. Ao total, para ser removidas, são 70 famílias, e ao total de moradores do Morro do Ketchup são 230. Já tem o quê? Uns 15 anos que esse processo está rolando, e agora, esse ano, em 2023, eles vieram e alegaram que deu continuidade ao processo para a remoção das pessoas. Não falaram para eles aonde que eles vão, se eles vão receber o auxílio aluguel, se eles vão ser remanejados para alguma ocupação, se eles vão para predinho, CDHU. Eles não alegaram, eles só vieram, deram notificação e falaram que era para aguardar. E são comunidades em extrema pobreza, especialmente as comunidades impactadas pela pandemia, impactadas pelo desemprego também, né? Muita gente perdeu o emprego que não teve outra alternativa, que não seja ocupar, né? Infelizmente, né? Eu atuo dentro dessas comunidades, a gente tenta fazer formação política dessas pessoas, porque hoje o principal, mais importante desse encontro é justamente isso, politizar essas lideranças, né, essas pessoas que estão dentro da comunidade para se fortalecerem e também conhecer a nossa luta, né, porque muitas vezes as pessoas lutam só no território e é muito além do território a luta. Eu conversei com a Sheila e a Sheila me orientou sobre a procuradoria, né, que era para me procurar um defensor público, aí procuramos um defensor público e tudo mais, estamos no aguardo também da resposta, né, do número do protocolo ao qual foi cedido. A gente tem que fazer a luta fora do território, né, porque muitas vezes a pessoa fica dentro do território e não tem noção e a grandeza do que é a luta fora, né. O encontro dessas várias comunidades em diferentes estágios, em diferentes formas de morar, para que elas se encontrem e acabam, né, tendo uma percepção de que o problema delas não é só delas, é um problema de muita gente pela cidade, né, também não só na Zona Sul. A gente acaba aprendendo quais são os nossos direitos, como a gente deve lutar, do que a gente tem direito de correr atrás, de como conseguir conquistar esse direito, porque se em 2007... eu não digo que eu sou a mais sábia, mas se eu tivesse pelo menos um pouquinho do conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria sido removida de lá da forma que eu fui, porque foi uma remoção bem violenta. Então, esses diferentes estágios de organização ajudam nesse intercâmbio da luta. Até porque a gente está falando de uma luta que é longa, né? Não existe o projeto para pobre. O que existe para nós pobres é a nossa união e a luta. Começamos a reivindicar em 89, 91, foi quando eu assinei um convênio, né, para a gente poder estar desenvolvendo um projeto habitacional, né, de habitação popular. A gente tinha 8.000 famílias inscritas. Na época, era muita gente. A nossa luta na periferia é um pouco diferente do que no centro, porque no centro eles já pegam os empreendimentos prontos, né, para tentar fazer cumprir a função social. E na época que a gente tinha que fazer levantamento de área. Eu comprei a fábrica de bloco, eu montei uma fábrica de ferragem e eu construí os blocos. E a ferragem, demarquei essas ruas, nós limpamos tudo isso aqui na mão. Aí um ano depois, quando eu tinha 700 milímetros de bloco pronto, eu convoquei uma assembleia à meia-noite com o pessoal, aí ocupamos. Aí, era no Dia dos Trabalhadores, né? Aí convoquei a assembleia, eu falei para eles, ó, você faz constrói um quarto e joga a telha em cima e cai para dentro. Em 2004, nós conseguimos aqui a nossa UBS. Temos uma parceria que nas quarta-feiras faz atendimento lá na sede da comunidade. Quando você fala da moradia, moradia não só é a casa. Junto com a moradia, você tem que reivindicar a saúde, a água, a luz, o saneamento básico, né? Isso daqui é a área da comunidade que está reservada para a creche. Ela começa lá na rua São Rafael, pega aqui essa rua Barro Branco todinha, né? E pega até na rua José Rodrigues.
E graças a Deus, mesmo com a necessidade de moradia, nós conseguimos segurar essa área para a construção de uma creche. Porque na comunidade eu acho que uma creche será bem-vinda, vai favorecer muitas famílias. Deixa eu chegar. Estamos hoje visitando aqui o condomínio Chácara do Conde, né? Então hoje nós vamos estar visitando a casa da Bruna. Tem a construtora, vergonha diz que faliu. Eu peguei minha família e coloquei lá, né? Só tava o esqueleto mesmo, né? Aí nós entramos lá. Aí no final, eu efetivei todas as minhas famílias. Então lá eu tenho 84 famílias. Vamos entrar? Pode entrar, fica à vontade. Quando eu vim pra cá, não tinha piso, né? Não tinha gesso, não tinha janela. A gente foi colocando tudo aos pouquinhos. A gente precisa ainda de muita melhoria, né? Somente a parte externa. Em 2016, quando as famílias receberam o título de posse da Chácara do Conde. Você imagina quanto tempo, entendeu? Então, assim, é muito tempo de luta, entendeu? Os condomínios são formados por 10 blocos, todos divididos entre A, B, C até o J. Aí eu moro na quadra F, que é o bloco F, que são 196 apartamentos. Aí dentro dessa quadra F temos brinquedoteca, temos zeladoria, temos bicicletário, sala de estudo. Eu me mudei pra cá dia 20 de julho de 2007. Vai fazer 9 meses, né, que eu tô morando aqui. Quando eu fui morar lá na Chácara do Conde, eu tinha 11 anos de idade. Quando eu cheguei lá, era só farro vermelho. E a gente veio pra cá pra ocupação, né? Quando era só terreno. Tipo, tudo isso construído é surreal, né? Uma emoção. Quando vocês moram de aluguel e não tem onde morar, vive com um certo... É como se fosse uma preocupação. Hoje em dia eu não tenho essa preocupação de não conseguir como eu quero. Me trouxe mais oportunidades de sonhar. Eu sonho com outras coisas hoje em dia. Eu pretendo fazer o planejado, arrumar aqui, fazer um armário planejado tudo direitinho, mexer, trocar o piso, pretendo também. Mas assim, já é lindo. É a minha maior realização, minha maior conquista. Sou muito grata, sou muito feliz por esse cantinho aqui. Toda vitória eu acho que ajudou a oxigenar, a dar esperança. Porém, a gente está falando de vitórias que infelizmente ainda são exceção, elas não são a regra. A pessoa que vem para o movimento achando que vai adquirir seus objetivos amanhã está muito enganado. Eu tenho famílias aqui, entendeu, que não conseguiram alcançar, né? Tiveram uma caminhada com a gente, mas infelizmente, né? A gente vai também somando, né, com os movimentos para garantir esse direito à moradia, para evitar os despejos e as remoções, né? E, principalmente, né, unificar as comunidades em torno dessa pauta do direito à cidade e da reforma urbana, né? Porque o que nós estamos aqui lutando, fundamentalmente, é pelo direito à cidade. E a luta, ela é grande, né? Tem que sair, tem que ir para a cidade, tem que ir para o centro. E muitas pessoas ainda não se conscientizou disso, né? De que a luta não é só no território, ela é grande. A gente precisa ocupar a cidade, né? Eu acho assim essencial por conhecer outras comunidades para a gente poder saber como que funciona lá e como funciona aqui, né? Temos que fortalecer a periferia, as comunidades, o curso de formação e lutar. Porque quem não luta está morto.